Esse é o mapa da Bolívia hoje, um país sem saída para o mar, o que é um dos fatores que dificulta seu desenvolvimento. De fato, a Bolívia é o país com o menor poder de compra da América do Sul, mesmo tendo muitos recursos naturais. No entanto, esse mapa que eu acabei de mostrar nem sempre foi assim. A Bolívia já teve uma saída para o Oceano Pacífico, a qual poderia até ter se tornado parte do território brasileiro, quando os governantes do Alto Peru pediram a Dom Pedro para ocupar e anexar a região. Se o Brasil tivesse aceitado tal proposta, hoje teríamos uma costa no Pacífico, a Cordilheira dos Andes, espanhol como língua cooficial, talvez, e um maior território e relevância geopolítica. Mas por que o Brasil não aceitou anexar a Bolívia? Como a Bolívia acabou perdendo sua costa no Pacífico? E é verdade que a Bolívia está prosperando economicamente? Como? Descubra tudo isso e mais aqui neste vídeo. E antes de continuar, eu queria apresentar a vocês um canal com informações importantíssimas para quem sonha em sair do Brasil e morar legalmente nos Estados Unidos ou Europa. No canal do advogado Daniel Toledo, vocês vão encontrar informações sobre imigrar para os Estados Unidos e Portugal, os dois destinos mais procurados por brasileiros. Daniel é um advogado especializado em direito internacional e imigração, com foco em vistos para os Estados Unidos, isso é, vistos para trabalhadores, investidores ou empreendedores. E para você que sonha em morar de vez nos Estados Unidos, o Daniel também te mostra o passo a passo de como obter o famoso Green Card, autorização de trabalho e também cidadania. A gente sabe o quanto é importante ter uma segunda cidadania, ainda mais devido ao momento de incerteza que vivemos atualmente. O escritório Toledo Advogados Associados também pode te ajudar a obter sua tão sonhada cidadania portuguesa. O link para o canal e site do Daniel estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora, de volta ao vídeo. A Bolívia é pouca coisa maior que o estado de Mato Grosso, com o qual ela faz fronteira. Sua população é de 11,6 milhões de habitantes, e além do espanhol, na Bolívia são falados diversos idiomas indígenas, como o Quínchua, o Aymara, Guarani e outros. O país tem duas capitais, Sucre, a capital constitucional, e La Paz, a sede do governo. La Paz é também a capital administrativa com maior altitude em todo o mundo, localizado no platô andino a 3.500 metros acima do nível do mar. Além de montanhas, a Bolívia também tem desertos, o maior lago da América do Sul por volume de água, cerrados e parte da floresta amazônica. Só faltava mesmo uma praia, algo que um dia a Bolívia teve e perdeu. Para entender por quê, precisamos analisar sua história. A região onde hoje se localiza a Bolívia era habitada há cerca de 20 mil anos e diversas civilizações importantes, como os Incas, se desenvolveram nesse território antes da chegada dos espanhóis. Em 1524, os colonizadores chegaram à região e fundaram La Paz em 1548. Pelos 3 séculos seguintes, os espanhóis mantiveram os seus domínios sobre a maior parte da América Latina. E no início do século XIX, a região onde hoje se localiza a Bolívia já era conhecida pelos administradores espanhóis como Alto Peru. Esse período foi marcado pelas guerras de independência que se alastraram pela chamada América Espanhola. Diversos movimentos surgiram a partir de 1809, com o enfraquecimento da Espanha frente à França de Napoleão, sendo que Simón Bolívar foi o líder da independência de diversos países latinos, como a Venezuela e a Colômbia. Temendo que os exércitos de Bolívar causassem um derramamento de sangue na região do Alto Peru, os governantes dessas províncias se reuniram em Cuiabá, com o governante da capitania do Mato Grosso, com um inusitado plano em mente: pedir ao então príncipe regente do Brasil, o futuro Dom Pedro I, que invadisse o Alto Peru e o reivindicasse para o Brasil. O príncipe, porém, estava mais preocupado com os problemas internos do Brasil e não levou a ideia adiante. Convenhamos, era junho de 1822 e todos sabemos o que aconteceria no dia 7 de setembro daquele ano. Na verdade, o Alto Peru pediu para ser anexado pelo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Como será que a Bolívia, ou Alto Peru na época, se sentiria após a independência do Brasil, que viria em poucos meses?
Será que também não os perderíamos em breve, como foi o caso com o Uruguai? Agora, imagine se a história tivesse sido diferente e o Brasil tivesse de fato ocupado e assegurado as terras do Alto Peru. O território brasileiro não só cresceria em mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, como o Brasil também passaria a ter sua tão sonhada saída para o Oceano Pacífico. Um sonho antigo sobre o qual eu já falei em outro vídeo aqui no canal. Se isso de fato tivesse acontecido, esse seria o mapa do Brasil hoje. Quais seriam os impactos geopolíticos para o continente americano se a história tivesse sido dessa forma? Bem, só nos resta especular. Ao longo do século XIX, a Bolívia perdeu partes de seu território, seja por meios de disputas diplomáticas, seja por meio de guerras. Em 1879, por ocasião da chamada Guerra do Pacífico, os bolivianos perderam seu acesso ao mar para o Chile. Situação que permanece até hoje, fazendo com que a Bolívia seja um dos 44 países sem saída para o mar. Já em 1903, no contexto da questão do Acre, a Bolívia cedeu ao Brasil o estado de mesmo nome, pelo preço de 2 milhões de libras esterlinas. Embora o ex-presidente boliviano, Evo Morales, insista em dizer que a compra custou ao Brasil apenas o preço de um cavalo. Por fim, a Bolívia ainda perdeu mais uma guerra, nos anos 30, para o vizinho Paraguai. Essa foi a Guerra do Chaco, motivado pela disputa da região de mesmo nome, a qual supostamente seria rica em petróleo e que terminou em 1935 com a rendição dos bolivianos e a anexação do Chaco pelos paraguaios. No fim das contas, descobriu-se que não havia petróleo na região, o que tornou essa guerra completamente inútil. Mas esse é um mero detalhe. A derrota foi um grande desastre para a Bolívia, por praticamente lhe tirar o acesso ao rio Paraguai, o que daria ao país a possibilidade de estabelecer rotas marítimas no Oceano Atlântico. O milagre econômico boliviano. Com todos esses resultados desfavoráveis, era de se esperar que a Bolívia fosse também uma tragédia econômica, não é mesmo? Bem, de fato, a Bolívia foi um país pobre por muito tempo, e os anos 80 foram ainda piores, com direito a um grave período de hiperinflação, coisa muito comum nos países latino-americanos nessa época. Porém, nos últimos 30 anos, a Bolívia não só apresentou um crescimento econômico expressivo, como controlou a inflação e promoveu um considerável desenvolvimento social, se transformando numa grande surpresa econômica. Desde 1987, a Bolívia apresentou um crescimento econômico positivo em todos os anos, registrando um crescimento do PIB superior a 6% em duas oportunidades, 2008 e 2013. A economia boliviana cresceu, em média, 4,54% ao ano neste século. Número muito superior, por exemplo, à média de 2,1% de crescimento da economia brasileira. Mas o que estaria por trás desse crescimento econômico boliviano? Uma série de reformas realizadas no fim dos anos 80 colocaram ordem na casa, estabilizaram a inflação e atraíram investimentos estrangeiros. Mas foi a partir de 2006, nos governos de Evo Morales, que a economia da Bolívia começou mesmo a decolar, se destacando dentre seus vizinhos sul-americanos. Esse boom econômico é atribuído a 3 fatores cruciais adotados pelo governo boliviano, ou melhor, 3 pilares sobre os quais a política econômica da Bolívia se assenta. O primeiro deles é a produção de petróleo e de gás natural, destinada especialmente aos vizinhos sul-americanos da Bolívia. Com a chegada ao poder de Evo Morales em 2006, toda a produção de petróleo e gás na Bolívia foi nacionalizada, ou seja, passou às mãos do Estado boliviano, o que conferiu ao governo um fluxo constante de divisas para seus cofres. O segundo pilar foi o bom planejamento econômico, que envolveu uma sólida poupança de dólares durante o chamado boom das commodities dos anos 2000. Isso garantiu à Bolívia uma reserva de 20 bilhões de dólares, a qual foi utilizada para amenizar os efeitos da queda dos preços do petróleo a partir de 2014. Já o terceiro pilar, e talvez o mais importante, é a estabilidade política e social que o país conquistou a partir do governo de Evo Morales. De acordo com estudos bastante conservadores, a Bolívia teve nada menos que 16 golpes de Estado desde sua independência, com outros estudos apontando que esse número seria muito maior. Entre 2001 e 2005, a Bolívia teve 5 presidentes, e esse tipo de instabilidade, sem dúvida, contribuiu muito para a deterioração econômica do país. Por outro lado, uma calmaria política tende a permitir que necessárias reformas estruturais sejam realizadas.
Por esses e outros motivos, a Bolívia possui algumas particularidades em relação a seus pares sul-americanos. Enquanto os países da América do Sul, e no geral, amargaram taxas de inflação anormalmente altas no início deste ano, a Bolívia desfruta de uma taxa de meros 0,7% acumulados em 12 meses. Isso pode ser explicado por alguns fatores, como o fato do país ter adotado uma política de paridade cambial, o que significa que a moeda da Bolívia, o boliviano, possui sempre o mesmo valor em dólares, fazendo com que os produtos importados pelos bolivianos não sofram grandes aumentos de preço no curto prazo. Além disso, o governo boliviano também adotou uma política de subsídios a determinados produtos e também restrições à exportação, novamente, tudo para manter os preços sob controle. A economia boliviana possui como ponto forte a já citada exploração do petróleo e do gás natural, seguida pela mineração e pela agricultura. O maior parceiro comercial da Bolívia é o Brasil, para onde se destinam 44% das exportações bolivianas, sendo que, desse total, o gás natural representa 90%. Para 2022, o governo projeta surpreendentes 5% de crescimento, o qual é motivado, de acordo com o ministro da Economia, por altos investimentos estatais, crédito subsidiado para setores produtivos, injeção de recursos na economia para promover o consumo e programas habitacionais, tudo isso custeado por um imposto sobre grandes fortunas, criado pelo presidente Luiz Arce no final de 2020. Daqui a pouco falaremos sobre os perigos de tais medidas. Fontes do governo boliviano alegam que essa política de distribuição de renda, inclusive, seria, supostamente, a responsável pelas melhorias na qualidade de vida do país. Entre 2005 e 2015, a pobreza na Bolívia foi reduzida de 36% para 16%. De fato, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano da Bolívia, saltou 167 pontos em 30 anos. Assim como no caso do Brasil, o boom das commodities e outros fatores externos trouxeram prosperidade para a Bolívia e para outros países da América Latina nesse período. Vimos crescimento na Colômbia, que tinha um governo de direita, e no Brasil e na Bolívia, que tinham governos de esquerda. Em ambos os casos, vemos políticos contando vitória por conquistas que não foram de fato causadas por suas políticas, mas sim pelo já citado boom das commodities. Como eu já mencionei em alguns vídeos aqui no canal, taxar grandes fortunas teve efeitos contrários ao esperado em países da Europa, fazendo com que os ricos simplesmente se mudassem e levassem seus investimentos e empregos para outro lugar. E é por isso que tal imposto foi abandonado por quase todos os países europeus. Nos Estados Unidos, vimos que Elon Musk e outros super ricos deixaram a Califórnia para fugir de taxações e outras medidas nada populares. O que está sendo diferente na Bolívia, então? Ou reformulando a pergunta, até quando as coisas serão diferentes na Bolívia? E se os ricos se cansarem de serem taxados e decidirem ir embora para o Uruguai, por exemplo, qual seria a solução do governo boliviano? O fato é que tais medidas de distribuição de riqueza sempre funcionam no começo. Até quando vão funcionar e qual o plano de transição do governo boliviano? Essas são perguntas que só o tempo responderá. Há quem afirme que, ao contrário do que Evo Morales e seu sucessor afirmam, o crescimento econômico boliviano se deve mais a um contexto econômico mundial mais favorável do que a boas práticas públicas de incentivo à economia e distribuição de renda. Sob esse ponto de vista, por ser muito dependente da exportação de gás e de petróleo, a Bolívia estaria à mercê do mercado externo, carecendo de uma economia mais bem diversificada. E qualquer queda no preço do petróleo e seus derivados representaria um grande desafio para a Bolívia. O endividamento do governo boliviano pode, inclusive, ser um problema no longo prazo. Desde 2014, o ano em que acabou o boom das commodities, o país registra sucessivos e crescentes déficits primários, sendo que, em 2020, esse déficit foi equivalente a nada menos que 12% do PIB do país. Entre 2008 e 2018, o endividamento do país saltou de menos de 37% do PIB para quase 54%. Embora esse número ainda não seja alarmante como o de países vizinhos, como o Brasil, que possui um endividamento equivalente a 80% do PIB. Além disso, a crescente dívida pública da Bolívia está sendo negociada a taxas de juros mais altas, isso é, 7% ao ano, valor inferior aos quase 9% de juros médios pagos pelo Brasil.
o que sinaliza uma crescente desconfiança dos investidores quanto à capacidade do governo boliviano de honrar seus compromissos. Outro problema enfrentado atualmente pela Bolívia é o alto grau de informalidade dos trabalhadores, que gira na casa dos 70%. Isso, por óbvio, reduz a arrecadação do governo, o que dificulta a manutenção dos programas de investimento e crédito subsidiado e pressiona ainda mais a dívida pública. Porém, o destino parece sorrir mais uma vez para os bolivianos. Afinal de contas, tudo indica que estamos iniciando um novo boom das commodities, o que faria as condições favoráveis do início deste século se repetirem. Pode ser que aí esteja, de fato, a chave para o crescimento definitivo da economia boliviana. De qualquer forma, ainda é cedo para afirmar se as políticas do governo da Bolívia foram mesmo acertadas ou se o que o país vem experimentando é apenas um voo da galinha um pouco mais prolongado. No geral, contudo, parece que o cenário, mais uma vez, está favorável para nossos vizinhos bolivianos. E aqui estão dois vídeos relacionados. Esse vídeo aqui, lá no canal do Daniel, sobre os Estados Unidos, que não é um país para qualquer um. Ou então esse vídeo sobre a chance de ouro do Brasil se tornar uma superpotência até 2040. Muito obrigado e até o próximo vídeo.